É importante saber como fazer os nossos clientes comprarem mais produtos? Sim, Mone, eu não espero a venda cair do céu. Então, a gente precisa buscar, tá? Ok? Para você vender mais produtos para os seus clientes, para você vender mais Tupperware, para você colocar 3 mil no bolso vendendo Tupperware sem sair de casa, é necessário ter mais clientes. É necessário ter muitos clientes e atender esses clientes da forma certa. Primeiro passo para você aumentar sua cartela de cliente, para você contactar essas pessoas, para você crescer a sua cartela de cliente, você precisa entender quais são os tipos de clientes. Mone, eu sei, tem aquele cliente que gosta de comprar à vista, aquele que gosta de comprar a prazo, aquele que gosta de promoções da vitrine, aquele que gosta de produtos, comprar pronta entrega do meu estoque. Mas quais são esses clientes? Você sabe identificar quem são os seus clientes e quais são os tipos de clientes que estão à sua volta? Mone, eu não sei. Então, existem consultoras que têm muitos clientes e não conseguem vender. Por quê? Porque não conhece o tipo de cliente. Conhece a Maria, a Joana, a Joaquina, a cliente Paula, mas não sabe qual é o tipo de cliente. Quem é a Paula dentro da sua cartela de cliente? Mone, eu tenho uma certa dificuldade, tá? Hoje você vai aprender aqui quais são os tipos de clientes e como você pode identificar todos esses clientes para você vender mais produtos Tupperware, tá? É importante entender quais são os tipos de clientes. Então, eu vou falar aqui para você quais são os tipos de clientes que você precisa identificar dentro da sua cartela de cliente e dentro das suas redes sociais. Porque existe o cliente que não compra o teu produto, mas ele é um possível cliente. E você não sabe como agir, como abordar e como contactar essas pessoas. Tá? Mone, eu quero vender, eu quero colocar 3 mil no bolso, eu quero vender muito na vitrine, quero vender muito do meu estoque. Você precisa entender quais são esses tipos de clientes. O que importa na venda é você ter relacionamento, você gerar emoção, e para isso você precisa ter esse conhecimento, tá? Você precisa conhecer a fundo quais são os tipos de clientes. Então, eu quero que vocês peguem o seu caderninho, eu falo que é o caderninho de ouro, caderninho para você acompanhar as lives, para você aprender a se desenvolver, porque você assiste uma live hoje e amanhã possa ser que você não lembre disso. Ok? Existem 5 tipos de clientes. E eu vou falar para vocês aqui, mais ou menos, quem são esses clientes, onde estão esses clientes e como você pode estar contactando essas pessoas. Tá bom? Você trabalha com vários tipos de pessoas, com várias pessoas no seu dia a dia, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, nos seus grupos de vendas, e aí você fala com todo mundo da mesma forma? Mone, eu abordo as pessoas da mesma forma. Eu peço para elas olharem a revista, olharem as promoções da mesma forma. Todo mundo eu falo do mesmo jeito. E aí é onde está a falha. É aí onde muitas consultoras não conseguem evoluir, não conseguem crescer, porque não conhecem os seus clientes. Eu costumo sempre falar que a venda é emoção e relacionamento. E quando você conhece a fundo aquele cliente, você sabe como abordar, você sabe o que falar, você sabe se aquele cliente quer receber o seu bom dia, se ele gosta de tal produto, se ele gosta de Tupperware, o porquê que ele não compra. Através do tipo de cliente, você conhecendo essas pessoas, você sabe se conectar e abordar essas pessoas de uma forma assertiva. Por isso que as minhas alunas e muitas pessoas que aprendem o meu método se desenvolvem e tem muitas vendas, tá? Então, o primeiro tipo de cliente é o cliente que ele compra de você. É o cliente que ama o produto Tupperware. É o cliente que está ansioso pela próxima vitrine. É o cliente que, quando você posta um vídeo, você mostra um produto, ele nem sequer pisca o olho, ele já quer o seu produto. Quem aí tem esse cliente? Tipo 1, o cliente que ama os produtos Tupperware.
É o cliente que você conhece, é o cliente apaixonado, é o cliente que interage com as suas postagens. Você posta um vídeo de um lançamento, ele vai lá e curte, ele vai lá e comenta. Quanto é? Para quando? Quando chega? Quem tem aqui esse tipo de cliente? A Charme falou, Mona, eu tenho, a Diana também. Então, esse é o cliente que compra o seu produto, que você não precisa muito esforço, que basta você falar, é lançamento, olha o que está chegando, olha que produto incrível, ele já está abraçando a ideia de comprar o seu produto, ele não olha preço. Moni, eu tenho esse cliente que eu já posto o produto, eles já encomendam. O produto nem está à venda ainda vai vir na vitrine. E ele já viu em algum lugar e já foi lá e fala: consultora, vai vir esse produto? Quando será? Quando chega? Esse é o cliente tipo 1, tá? É o cliente que ama o seu produto. E para trabalhar com vendas, e para aumentar as suas vendas, você precisa entender quais são esses tipos de clientes para falar com essas pessoas? Sim. Tá bom? Cada cliente você fala de uma forma diferente. Ok? Tipo 2, o cliente 2. É o cliente que você posta, ele até vê, você até já falou, você até mostrou a revista, você até conhece, mas ele nunca comprou nada de você. Moni, eu tenho esse cliente. O cliente que olha a minha postagem, vê os meus stories, vê o meu status. Eu já falei com ele, eu já mostrei a revista, coloquei promoção, eu já coloquei ele em grupo de venda, Moni, ele não compra nada. Ele não compra uma pipoca, Tupperware. E às vezes a gente fica até chateado. Como assim? Eu tenho essa vizinha, tantos amigos e ninguém compra os meus produtos. Quem aqui? Gente, isso é um tipo de cliente que você precisa trabalhar com essa pessoa de forma diferenciada. Tá? O outro tipo de cliente é o cliente que não te conhece e não conhece seu produto. Moni, esse cliente, eu posso chamar uma pessoa que não me conhece de cliente? Pode, tá certo? Onde eu posso achar esses clientes? São pessoas que podem estar nas suas redes sociais, são pessoas que você não conhece, que não te conhece e que não conhece bem os produtos Tupperware. São aquelas pessoas que até podem conhecer por longe, mas não sabem a utilidade do produto. Como é bom ter produto Tupperware, como facilita a vida daquela pessoa se ela tivesse o produto Tupperware, ela não sabe disso. Então, ela não conhece o produto Tupperware, tá? A fundo, ela não sabe quanto é bom e quanto vai facilitar a vida dela, porque ninguém nunca falou especificamente para ela isso. E ela também não te conhece. E esse cliente é um possível cliente que você pode achar dentro da rede social. Que ela não te conhece, mas pode te conhecer a qualquer momento. Então, para cada tipo de cliente, você vai trabalhar de uma forma diferenciada. Mona, existe também o cliente multiplicador? Existe. O cliente que ele ama você, ama o seu atendimento e ele traz pessoas para você. Quem já teve cliente assim? Moni, a gente pode trabalhar com todos esses tipos de clientes de forma diferentes? Sim, tá? Cada pessoa você vai trabalhar de uma forma diferente. É por isso que muitas consultoras não conseguem evoluir e é por isso que muitas consultoras não conseguem vender, porque ela aborda todas as pessoas e fala com todas as pessoas igual, gente, e não vai resolver esse negócio. Não tem como você aumentar suas vendas, colocar 3 mil no bolso, vendendo Tupperware sem sair de casa, se você aborda as pessoas todas do mesmo jeito. Tá? Então, é necessário entender. Moni, qual é o quinto tipo de cliente? O cliente número 5. O tipo 5 é o cliente que você precisa despedir. Sabe o cliente problema? Quem aqui já teve cliente problema? Moni, quem nunca, né? Quem aqui já teve cliente problema? É o cliente que não te respeita, é o cliente que compra e não paga, é o cliente que só quer comprar fiado e paga quando quer. Isso é cliente problema, gente.
É o cliente que despreza você, que às vezes você faz uma cobrança, ele não te responde, que não respeita, que não tem consideração, e é um cliente que a gente precisa despedir, tá bom? Despedir do fiado, despedir para não vender essas pessoas para ter dor de cabeça. Mone, eu vendo uma cliente problema, ela paga quando quer, mas pelo menos eu vendi PDA e aí eu recebo de pouquinho. Isso é cliente problema. Não é vantajoso para a consultora. E você tem que ter essa consciência, Mone. Eu quero ter 5 clientes bons, mas não quero ter um cliente problema. E eu posso pegar esse cliente problema e transformar ele em um cliente à vista. Então, você vai despedir esse cliente da forma de fiado e vai falar para ele que você não trabalha mais fiado, mas que você tem N estratégias onde ele pode comprar o produto à vista e ainda ter vantagem em cima do produto. Mônica, eu já tive cliente problema, hoje eu não tenho mais. É sobre isso, Luísa. Tá? Então, Moni, se eu despedir meu cliente de fiado, se eu despedir aquele cliente que me dá dor de cabeça, como eu vou vender? Você vai procurar os outros tipos de clientes para estar com você. Tá bom? Moni, a cliente que quer comprar o PDA no mesmo preço que eu paguei, manda se cadastrar e vai pegar o PDA a preço de fábrica. Tá certo? Então, o cliente que quer comprar o seu produto a preço de banana, porque compra lá na barraca da outra consultora a preço de banana, não é cliente para você. Ok? Então, eu falei para vocês 5 tipos de clientes. Espero que vocês tenham anotado. Como fazer o seu cliente comprar mais? Como fazer o seu cliente comprar muito produto Tupperware para você colocar 3 mil no bolso, vendendo seus produtos Tupperware sem sair de casa? Você precisa saber qual é o nível, que tipo de cliente você está conversando. Mônica, hoje eu vou falar com a Maria. A Maria é qual tipo de cliente? A Maria é uma cliente que eu não conheço? A Maria é uma cliente quente? É uma cliente que já me conhece, mas nunca comprou? Então, você vai falar com ela de acordo com o tipo dela. Não adianta você falar de uma forma só para todas as pessoas, porque não vai funcionar, tá? 140 pessoas, compartilha essa live com 5 consultoras, com as líderes. Se as líderes compartilhar na lista de transmissão, a gente bate isso aqui rapidinho, tá bom? Ok? Se a gente bater a meta de 200 pessoas, eu vou compartilhar uma abordagem para o Dia das Mães. Mas só se bater, tá, gente? Hoje eu não vou ser boazinha, não. Só se bater 200 consultoras Tupperware aqui, tá bom? Então, nós precisamos trabalhar com cada cliente de acordo com o seu tipo, de acordo com a sua necessidade. Como é que você vai oferecer uma criativa para uma pessoa que não gosta de cozinhar? Como é que você vai oferecer um produto de menino para uma mãe que só tem menina? Ah, Mônica, eu jogo lá as imagens no WhatsApp, eu posto lá e ela que vai lá escolher o dela. Não é dessa forma. Tá bom? Então, é entender qual é o tipo de cliente, quem é essa pessoa, o que é que ela precisa para você vender muitos produtos Tupperware, tá? Nós precisamos entender qual é a temperatura da cliente. É uma cliente fria? É uma cliente quente? É uma cliente que não te conhece? É uma cliente problema? É uma cliente que pode trazer outras pessoas para o seu negócio? Ai, Mônica, e agora como é que eu vou entender? Analisa as suas clientes para você ter grandes resultados nas vendas, tá? Cada cliente tem a sua necessidade, gente. Então, ou você entende quem é o seu cliente, o que é que seu cliente quer, como ele gosta de comprar os produtos, por que ele não compra o seu produto, porque ele visualiza os seus status, porque ele visualiza todos os dias os seus stories, as suas postagens e por que ele não compra. Então, você precisa entender que tipo de cliente é esse para você saber abordar essa pessoa, para que ela compre mais o seu produto, tá? Lembra, cada tipo de cliente você trabalha de uma forma diferenciada. Então, se são clientes diferentes, por que você vai abordar da mesma forma?
Uma consultora que quer colocar 3 mil no bolso todos os meses, vendendo Tupperware sem sair de casa, ela não é apenas panfletadora de imagens de produtos. Mone, eu só faço postar e esperar a venda acontecer. Então, você está panfletando à toa. Você está panfletando sem saber quem é a pessoa que você está dando aquele panfleto. Estar nas redes sociais é a mesma coisa de panfletar, gente. Só que é de uma forma mais fácil. Se eu estou postando o meu produto Tupperware aqui na minha casa, eu estou divulgando, eu estou panfletando que esse produto é maravilhoso, que ele é um lançamento, que ele vai vir na vitrine tal, que o valor dele é esse e a utilidade do produto. Tá? Então, é bem melhor você vender os seus produtos de casa, conseguindo abranger várias pessoas ao mesmo tempo do que você ir para as ruas, bater de porta em porta. Há quem goste de trabalhar no presencial e, tiro meu chapéu, é maravilhoso, mas é muito mais trabalhoso. O resultado é muito mais devagar, tá bom? Então, se você quer ser uma consultora de sucesso, você vai trabalhar de forma personalizada. Mônica, eu já sei que aquele cliente é o cliente frio. Então, você não vai falar com esse cliente, oi, você quer dar uma olhadinha na minha revista? Não quer, gente. Não tem como você abordar uma pessoa desse jeito. Se ela nunca comprou produto a você, se ela mal te conhece, ou se ela te conhece e nunca comprou, não tem como você trabalhar com essa pessoa dessa forma. Você precisa trabalhar de forma personalizada, entendendo qual é o tipo dessa cliente, para poder você ter grandes resultados e despertar o desejo de compra do seu produto. Entender por que ela não compra, entender se ela tá faltando dinheiro, se ela acha caros produtos, para você quebrar a objeção dessa pessoa e ela se tornar uma cliente sua, uma cliente quente, uma cliente que compre os seus produtos, que ame e seja apaixonada pelos seus produtos, tá? Mone, onde é que as consultoras mais erram? Por que muitas consultoras não conseguem colocar 3 mil no bolso? Porque tem consultoras, quando eu falo consultoras, está englobando aí as líderes, tá? Porque tem consultoras que não sabem divulgar o seu negócio, o seu produto. Porque ela ainda não entendeu que as pessoas são diferentes e que cada pessoa você precisa trabalhar a abordagem de forma diferenciada. Você precisa personalizar. Então, se você posta um produto, posta uma foto de um produto e espera a venda acontecer, você só vai atender os clientes quentes, aqueles clientes que são apaixonados, aqueles clientes que já gostam de produto, e o cliente frio que não te conhece. E o cliente multiplicador? E o cliente que você precisa estar se conectando e despertando o desejo de compra nessas pessoas? Onde ficam essas pessoas? Mone, você está linda na capa do Vitrine 5. Obrigada. Estou muito feliz, gente. Muito feliz. Obrigada, Paty. Então, você precisa entender que as pessoas são diferentes e elas merecem um atendimento diferenciado, uma abordagem personalizada. Elas vão se sentir importantes e vão comprar mais produtos Tupperware. Olha, gente, 160 pessoas na live. Se bater 200, eu dou a abordagem do Dia das Mães, tá? Se não bater, eu vou jogar essa abordagem só para a próxima semana. Tá certo? Então, você precisa abordar as pessoas diferenciadas. Mone, é uma forma para abordar cliente quente, é uma forma para abordar cliente frio, é uma forma, Mone, para abordar clientes multiplicadores, é uma forma diferente para abordar aquele cliente problema. Mone, eu estou com medo de perder as minhas clientes que querem comprar fiado. Você tem uma forma certa para abordar esse cliente problema, não perder o cliente e ganhar ele à vista, tá? E ganhar ele fidelizado dentro do seu negócio. Uma consultora que quer ganhar 3 mil, ela precisa entender a fundo o tipo de cada cliente. Então, eu espero que vocês estejam aqui anotando e entendendo quem é a Maria, quem é a Joana, quem é a Patrícia,
A sua cartela de cliente, será que você já definiu quem é quem? Qual é o tipo de cliente que aquela mulher está representando dentro do seu negócio? Tá? Vocês precisam entender. Quando vocês começam a entender, Mônica, eu não estou entendendo. A Aline falou aqui. Quando vocês começam a entender o processo de venda, quando vocês começam a conhecer cada tipo de cliente, quando vocês começam a saber que abordagem usa para cada cliente, onde achar esses clientes, o seu negócio expande, as suas vendas crescem. Você começa a colocar 3 mil no bolso. Você se torna rainha em vendas da sua cidade. Você começa a ser referência Tupperware na sua cidade. Quando você fala assim, Mone, eu não consigo entender, é porque o nível do conhecimento dentro do assunto ainda está pequeno. Então, por isso que é importante estar aqui nas lives, aprendendo, estudando. E quando vocês saírem das lives que eu faço para vocês, vocês precisam estar atentas e identificar aquele cliente é um cliente quente. Então, é a cliente que eu posso postar o que for, que eu posso abordar de forma carinhosa, ela vai comprar, que eu posso contar com ela todos os meses para ela participar dos meus desafios, que eu posso colocar ela dentro de um grupo que ela não vai ficar chateada. Ela vai amar ver as minhas promoções, ela vai amar participar das minhas estratégias de vendas. E o cliente frio, eu posso colocar um cliente frio dentro de um grupo? Não pode, de cara. Não tem como, porque ele não quer comprar produto, a não ser que você quebre a objeção dele antes. A não ser que você comece a gerar relacionamento com essas pessoas antes, tá? Então, se você souber o tipo de cliente que você tem na sua frente, ali no seu WhatsApp, no seu Instagram, no presencial, na fila da padaria, se você entender quem é aquela pessoa ali, você vai trabalhar com a abordagem certa e ela vai querer comprar o seu produto. Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Quando você sabe o tipo de cliente, você trabalha com a abordagem certa, você faz a venda. Mônica, como é que uma consultora consegue vender 275 jeitosinhos? Eu postei para vocês esse resultado ontem de uma aluna minha. Porque ela sabe identificar quem é o cliente frio, o quente multiplicador, o cliente problema, tá? Ela consegue identificar isso dentro da cartela de cliente, ela consegue vender. O cliente que é desconhecido, que a gente chama de cliente oculto. Você tem clientes que você não conhece, que só precisa você entender quem é essa pessoa, como abordar essa pessoa, que essa pessoa vai comprar o seu produto. Então, para você aumentar suas vendas dentro da Tupperware, para você aumentar a sua cartela de cliente, conseguir vender muito para colocar 3 mil no bolso, você precisa identificar quem são os tipos de clientes e quais são as abordagens que você vai usar para essas pessoas. A venda é certa, tá? Quando você tem um nível de conhecimento maior dentro do seu negócio, a venda acontece, ok? E você precisa sair dessa live identificando a partir de hoje quem são os seus clientes. A Maria, a Joana, a Josefa é uma cliente quente. A Paula, o João e a Josefa é uma cliente fria? Ah, não, aquela ali é uma cliente oculta, porque eu não conheço, mas ela passou ali pela minha rede social, ela está ali como amiga da rede social, mas eu não conheço, tá? Então, é uma cliente desconhecida, tá bom? Quando você entende quem são essas pessoas, você aborda essas pessoas de forma assertiva. Você sabe convencer e quebrar a objeção dessas pessoas. Entender o porquê que ela não compra o seu produto, porque ela vê os seus stories, vê os seus status, acompanha o que você faz, te segue nas redes sociais, mas ela não te compra. E é isso que faz a sua cartela aumentar, é você conhecer essas pessoas a fundo, tá?